Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 13. Um momento Sam pensou que o trovão repentino ia abafar o ruído do carro. Depois notou que Bates estava de pé na ponta do balcão. Daquela posição podia abranger toda a aldeia com a vista e mais 1 quilômetro de estrada. Em consequência, não tinha propósito ele fingir que ignorava a partida de Lila. Com licença um minutinho? Pediu Sam. Minha mulher foi à cidade. Acabaram-se os cigarros. Costumava tê-los aqui, tornou Bates. Mas havia pouca procura e acabei com a coisa. E espichou o olhar por cima do ombro de Sam, perscrutando o lusco-fusco lá fora. Sam compreendeu que ele acompanhava a saída do carro em direção à estrada. Lamento que tenha de ir tão longe. Parece que daqui a pouco vai chover a cântaros. Por aqui chove muito. E Sam sentou-se no braço de um sofá rasgado. Chove um bocado. Assentiu Bates, absorto. Há de tudo por aqui. Que desejaria dizer com essa observação? Sam olhou a luz frouxa da sala. Dir-se-iam vazios os olhos por detrás dos óculos daquele homem gordo. Súbito, as narinas de Sam captaram um indiscreto hálito alcoólico, e simultaneamente notou a garrafa colocada na ponta do balcão. A resposta era aquela. Bates se achava um tanto embriagado. Apenas o suficiente para se lhe imobilizar a expressão, não o suficiente para lhe afetar a vigilância. Bates percebeu que Sam fitava a garrafa de uísque. Quer um trago? Insinuou. Ia tomar uma dose quando o senhor vinha entrando. Sam hesitou. Está bem, arranjo um copo. Há um aqui embaixo, em algum lugar. E se inclinou por trás do balcão, de onde emergiu com um copo. Não é sempre que bebo. Principalmente se estou de serviço. Mas com a umidade que vem aí, sempre ajuda um pouco, especialmente quando se tem reumatismo, como eu tenho. Encheu o copo e o empurrou para a beirada do balcão. Sam levantou-se e foi para o balcão. Além disso, hoje não virá mais ninguém. Veja como chove. Sam se voltou. Chovia torrencialmente. Impossível enxergar a estrada a uma distância de 2 metros. Ao mesmo tempo escurecia, mas Bates não fez menção de acender as luzes. Vamos, beba e sente-se um pouco, murmurou Bates. Não se preocupe comigo. Gosto de ficar de pé. Sam voltou para o sofá. Olhou o relógio. Fazia 8 minutos que Lila saíra. Apesar do tempo, chegaria a Fairvale em menos de 20 minutos. Mais 10 para falar com o xerife e digamos 15, que era o mais certo, mais 20 para voltar. Em todo caso, levaria mais de 3/4 de hora. Sobre que assunto poderia conversar? Sam ergueu o copo, Bates empinava a garrafa, com um rumor gorgolejante. Deve sentir-se muito só aqui, principiou Sam. Diz bem. E pousou a garrafa, com um baque, no balcão. Muito só. Mas suponho, de certo modo, que a profissão também deve ser muito interessante. Aposto que estabelece relações com toda espécie de gente, num lugar como este. As pessoas chegam e partem. Não presto muita atenção. Chega um tempo em que a gente mal as vê. Faz muitos anos que está aqui? Mais de 20, na direção do motel. Mas sempre morei aqui. Toda a vida. E dirige o motel sozinho? Sim. Bates levou a garrafa para a frente do balcão. Vamos, mais uma dose. Não devo, não lhe fará mal. Não direi à sua mulher. E Bates teve um frouxo de riso. Não gosto de beber sozinho. Serviu outra dose a Saro e se retirou para trás do balcão. Sam tomou a sentar. O rosto do homem era uma simples mancha na escuridão crescente. O trovão roncava, não havia entretanto relâmpagos. Tudo ali dentro se diria calmo e sossegado. Fitando o homem ouvindo o que ele dizia, Sam começou a sentir vergonha de si mesmo. O sujeito parecia tão comum. Não podia imaginar que estivesse metido numa embrulhada de tal porte. Afinal de contas, no que se metera, se que se metera em alguma coisa. Não sabia, Mary furtara, Mary passará a noite ali, perderá um brinco no chuveiro. Mas podia muito bem ter batido a cabeça em algum lugar, machucado a orelha quando o brinco se desprendeu. Sim, e podia ter ido para Chicago, exatamente como pareciam pensar Arbogast e o xerife. Não conhecia Mary muito a fundo, era a conclusão que tirava.
De certo modo, parecia conhecer melhor a irmã. Uma boa moça, mas muito nervosa, muito impulsiva. Sempre fazendo juízos apressados, resolvendo as coisas de supetão. Como, por exemplo, essa ideia de ir à procura de Bates e dar uma busca na casa. Bem bom que a demovera. Que ela trouxesse o xerife, mas talvez até isso fosse um erro. Pelo modo como se comportava, ninguém diria que Bates tivesse algum peso na consciência. E Sam se lembrou de que devia fazê-lo falar. Inútil ficar ali sentado sem tentar nada. O senhor tinha razão, comentou. Chove torrencialmente. Gosto do barulho da chuva, disse Bates. Gosto quando chove forte. É excitante. Nunca pensei nisso. Parece que aqui tudo é motivo de excitação, por menos que seja, não sei. Também temos a nossa cota. A nossa? Pensei que morasse sozinho. Eu disse que dirigia o motel sozinho. Mas ele é de nós dois, eu e minha mãe. Sam quase se engasgou com o uísque. Baixou o copo, apertando-o com força nos dedos. Eu não sabia, claro que não. Como podia saber? Ninguém sabe. Ela fica sempre em casa. Tem de ficar sempre lá. Muita gente pensa que ela morreu. A voz era calma. Sam não via o rosto de Bates no escuro, mas sabia que também este estava calmo. Agora há uma certa agitação por aqui. Como há 20 anos, quando a mãe e tio Joe Considine tomaram veneno. Chamei o xerife e ele veio. A mãe deixou um bilhete explicando tudo. Depois se fez um inquérito. Não compareci. Estava doente. Muito doente. Levaram-me para um hospício. Fiquei muito tempo no hospício. Tanto tempo que, quando saí de lá, já quase não podia fazer nada mais. Mas enfim consegui. Conseguiu? Bates não respondeu, mas Sam ouviu o gorgolejo e em seguida o baque da garrafa no balcão. Vamos, disse Bates, vou lhe servir outra dose. Ainda não. Faço questão, insistiu Bates, dirigindo-se para a frente do balcão e inclinando o vulto sombrio sobre Sam, cujo copo buscava. Sam recuou. Primeiro conte o resto, disse. Bates fez alto. Oh, sim. Trouxe a mãe para casa comigo. Essa foi a parte mais excitante. Imagine, ir de noite ao cemitério e abrir a cova. Ela ficou tanto tempo fechada no caixão, que a princípio pensei que estivesse morta mesmo. Não estava, naturalmente. Não podia estar. Se estivesse, não podia ter se comunicado comigo todo o tempo que passei internado no hospício. Ficou em estado de transe, isto é, de vida suspensa. Eu sabia o que fazer para reviver. Há um meio para isso, conquanto muita gente chame isso de magia. Magia, e isso é apenas um rótulo, como sabe. Não tem a menor significação. Não faz ainda muito tempo que a gente dizia que a eletricidade era magia. Na verdade é uma força que pode ser dominada, quando se conhece o segredo. A vida também é uma força vital. E como a eletricidade, pode ser ligada e desligada, ligada e desligada. Eu a desliguei, mas sabia como tornar a ligá-la. Está compreendendo? Sim. Muito curioso, e pensei que lhes interessasse. Ao senhor e à moça. Não são casados, verdade? Bem, e como vê, sei mais do que julga. E mais do que o senhor mesmo sabe, e Mr. Bates, o senhor tem certeza de que não está alterando? Isto é, sei o que quer dizer. Que estou bêbado, não é? Não estava, quando o senhor chegou. Nem mesmo quando encontrou o brinco e mandou a moça ir procurar o xerife, e eu, conserve a calma. Não se assuste. Eu não estou assustado, estou? Mas estaria, se houvesse alguma atrapalhada. Crê que eu lhe diria tudo isto caso houvesse alguma coisa atrapalhada? Fez uma pausa. Não, esperei até o senhor entrar. Esperei até ver que ela tomava pela estrada. Esperei até vê-la parar. E Sam tentou enxergar o rosto dele no escuro, mas apenas podia ouvir a voz. Sim. Não sabia que ela parou, sabia? Pensou que ela foi ter diretamente com o xerife, conforme lhe dissera. Mas a moça pensa por si. Lembre-se do que ela pretendia fazer. Pretendia dar uma busca na casa. E foi isso que fez. Agora é lá que ela está. Deixe-me sair, naturalmente. Não o estou prendendo. Só pensei que gostaria de tomar mais um trago, enquanto acabo a história que diz respeito à minha mãe. A razão por que pensei que o senhor gostaria de saber o fim, é a moça. Agora ela deve estar junto com minha mãe e saía do caminho. Gritou Sam, num salto, enquanto o vulto indistinto recuava. Então não quer mais uma dose? E a voz de Bates era petulante, por cima do ombro de Sam. Pois muito bem. Faça como que. O fim da sentença se perdeu no ribombo do trovão, e o ribombo do trovão se perdeu na treva quando Sam sentiu a garrafa arrebentando em cima do seu crânio. Depois a voz, o trovão, a garrafa e o próprio Sam foram engolidos pela noite. Era noite ainda, mas alguém o sacudia sem parar. Sacudia-o para fora da noite e para dentro do quarto onde a luz ofuscava, feria-lhe a vista fazendo-o piscar. Agora porém sentia braços que o enlaçavam e levantavam, de modo a parecer no princípio, que a cabeça lhe caia para o chão. Depois ficou apenas o tremor, e ele pôde abrir os olhos e fitar o xerife Chambers. Sam estava sentado no chão, junto ao sofá e Chambers olhava para ele. Sam abriu a boca. Louvado seja Deus, balbuciou. Era mentira o que ele disse a respeito de Lila.
Ela conseguiu falar com o senhor. O xerife parecia não ouvir. Faz meia hora que me telefonaram do hotel. Queriam localizar seu amigo Arbogast. Parece que ele assinou o registro na saída, mas deixou as malas. Deixou-as no vestíbulo domingo de manhã, dizendo que voltaria a buscá-las, e nunca mais apareceu. Comecei a pensar no caso e resolvi procurar você. Tive um palpite de que você podia estar aqui por sua própria conta. A sorte me ajudou. Quer dizer que Lila não o avisou de nada? E Sam tentou ficar de pé. Tinha uma dor de cabeça de rachar. Calma, calma, recomendou o xerife, empurrando-o para trás. Não havia absolutamente. Espere. Mas desta vez Sam conseguiu ficar de pé, cambaleando. Que aconteceu? Interpelou o xerife. Onde está Bates? Deve ter ido para casa depois que me marretou, disse Sam. Agora estão lá, ele e a mãe, e mais essa mulher já morreu? Não morreu. Está viva. Os dois estão lá em cima na casa, e Lila está com eles. Vamos ver. E o homenzarrão saiu para a chuva. Sam o acompanhou, escorregando no caminho liso, ofegando ao iniciarem a íngreme subida que levava para a casa, por trás do motel. Tem certeza? Perguntou-lhe o xerife por cima do ombro. Como está escuro isto aqui? Certeza, soprou Sam. Mas bem que podia ter economizado o fôlego. O trovão rebombou com força, mas o outro rumor era mais débil e muito mais estridente. Todavia ambos ouviram, e ambos reconheceram. Era Lila gritando. Capítulo 14. Lila subiu os degraus e bateu à porta antes que a chuva desabasse. A casa era velha, a madeira de que era feita tão feia quanto encardida à meia luz da tormenta que se aproximava. O soalho do alpendre rangia sob seus pés, e ela podia ouvir o vento chocalhando as janelas do primeiro andar. Bateu com fúria, agora, sem esperar resposta nenhuma do interior. Já não esperava que alguém fizesse o que quer que fosse. A verdade era que ninguém se importava. Não se importavam com Mary, nenhum deles se importava. Mr. Lovery só queria reaver o dinheiro, Arbogast, investigando o furto, só queria reavê-lo para Mr. Lovery, quanto ao xerife, só estava interessado em evitar amolações, mas era a conduta de Sam que a deixava mais confusa. Bateu de novo e a casa soltou um gemido cavernoso. O ruído da chuva abafou-o, e ela não se deu o trabalho de aplicar um ouvido mais atento. Muito bem, e ali estava ela, muito zangada, era preciso confessar. E por que não o estaria? Uma semana a ouvir que tivesse calma, que distendesse os nervos, que relaxasse a tensão, que tivesse paciência. Se os tivesse ouvido, estaria ainda em Fort Worth, nem ao menos teria ido a Fire Valley. Nem ao menos podia contar com o auxílio de Sam. Devia tê-lo percebido antes, Sam era bom, de certo modo até atraente, mas tinha aquele jeito lerdo, cauteloso e conservador, peculiar aos moradores de cidade pequena. Ele e o xerife faziam um bom par. Não se arrisque, era o lema deles dois, pois bem, ela não pensava assim. Não pensava, desde que achou o brinco. Como podia se aliar do caso, mandando-a procurar o xerife? Por que não agarrou Bates, fazendo-o confessar? Era isso que faria ela, se fosse homem. Uma coisa era certa, estava farta de depender dos outros que não ligavam, que apenas desejavam não ser importunados. Sam já não voltaria a pôr a cabeça para fora e ela certamente não confiava no xerife. Não tivesse ficado com tanta raiva, não estaria fazendo aquilo, mas estava enjoada da cautela deles. Cheia de suas teorias. Há ocasiões em que a gente tem que parar de pensar e ceder à emoção. Foi a pura emoção, frustração, seria a palavra mais exata, que a levou a prosseguir naquela busca desesperada, até encontrar o brinco de Mary. E devia haver alguma coisa na casa de Bates. Devia haver. Já não era boba, conservaria a calma, e investigar por conta própria. Depois haveria tempo suficiente para Sam e o xerife fazerem o resto. Mas só pensar no comodismo deles fazia-a sacudir com mais força a maçaneta. Não adiantava. Não estava em casa ninguém para atender. Era isso. E ela queria entrar. O problema era esse. Meteu a mão na bolsa. Oh, as velhas piadas sem graça, que dizem que uma bolsa de mulher tem tudo quanto existe na face da terra, piadas gastas, que só matutos como Sam e o xerife ainda podiam apreciar. Lima de unhas? Não. Não servia. Mais de um modo ou de outro, lembrou-se de que trazia na bolsa uma chave mestra. Devia estar no escaninho de níqueis, que ela nunca abria. Isso. Ali estava ela. Chave mestra. Por que esse nome? Por que abria todas as fechaduras? Que importava isso? Agora não podia pensar em problemas de terminologia. Seu único problema era verificar se a chave funcionava. Meteu-a na fechadura e conseguiu dar-lhe apenas meia volta. A fechadura resistiu. Virou a chave em sentido contrário. Quase servia, mas havia qualquer coisa. A raiva chegou de novo em seu auxílio. Torceu violentamente a chave, cuja extremidade se quebrou com um ruído seco, mas a fechadura cedeu. A maçaneta virou, a porta se afastou de sua mão, abria-se, enfim. Entrou no vestíbulo. Estava mais escuro do que lá fora. Mas teria que haver um interruptor ao longo da parede. Encontrou, acendeu a luz.
A lâmpada, sem o abajur, no teto, dava uma débil claridade doentia contra um fundo de papel de parede descascado, caindo aos pedaços. Que figuras eram aquelas? Cachos de uvas ou violetas? Pavorosas. Coisas do século passado. Um olhar relanceado pela sala confirmou-lhe a observação. Lila não queria entrar ali. As salas do andar térreo podiam ficar para mais tarde. Arbogast dissera ter visto alguém espiando de uma janela no andar superior. Era por ali que devia começar. Na escada não havia interruptor. Subiu devagar, tateando o corrimão. Ao chegar ao patamar, o trovão estrondou. A casa inteira pareceu cambalear. Ela vibrou num tremor involuntário, mas retomou a calma. Foi sem querer desculpou-se perante si mesma. Perfeitamente natural. Nada havia naquela casa deserta capaz de assustar quem quer que fosse. Agora podia acender a luz no vestíbulo de cima. O papel que forrava as paredes era listado de verde. Se aquilo não lhe causava nenhum susto, o que mais lhe poderia causar? Era apavorante. Podia escolher, entre 3 portas, qual delas preferia transpor. A primeira era do banheiro. Jamais vira nada assim, exceto nos museus, e isto é, emendou-se, nos museus não se fazem exposições de banheiros. Mas deviam fazer uma exposição deste aqui. A banheira tinha pés, a antiga, havia encanamentos expostos sobre o lavatório e a bacia sanitária, e logo acima desta, suspensa do teto alto, balançava-se a corrente da caixa de descarga. Havia sobre o lavatório um pequeno espelho manchado, mas nem sinal do costumeiro armarinho de toalete. Adiante o armário com pilhas de roupa de cama. Remexeu as prateleiras, seu conteúdo nada revelou, exceto que Bates provavelmente mandara lavar a roupa fora. Os lençóis estavam bem passados, escrupulosamente dobrados. Escolheu a segunda porta, acendeu a luz. Outra lâmpada fraca, também sem abajur, no teto, mas a luz era suficiente para mostrar o quarto como ele era. O dormitório de Bates, estranhamente exíguo, estranhamente apertado, com um estrado mais apropriado para um menino que para um homem. Talvez sempre tivesse dormido ali, talvez desde criança. A cama estava em desordem, com indícios de ter sido ocupada recentemente. A um canto, junto do armário, uma escrivaninha, antigo mostrengo revestido de carvalho escuro, gavetas com puxadores corroídos. Lila não teve escrúpulo em remexer nas gavetas. Na de cima achou lenços e gravatas, sujo, quase tudo. Gravatas largas, fora da moda. Descobriu um prendedor de gravata em uma caixa donde aparentemente nunca fora retirado, e 2 pares de abotoaduras. A segunda gaveta era de camisas, a terceira de meias e roupas interiores. A última continha roupas brancas amafanhadas, que ela finalmente, sem poder acreditar, identificou como camisolas. Quem sabe se ele também não usaria a touca de dormir? Não havia dúvida, o lugar daquela casa era num museu. Era todavia estranho que não tivesse encontrado nenhuma lembrança pessoal, alguma carta, alguma fotografia. Mas quem sabe os guardava na escrivaninha do motel? Sim, era provável. Prestou atenção aos retratos da parede. Eram 2. O primeiro era um menino pequeno montado em um pônei, o segundo o mesmo menino diante de uma escola rural, com 5 meninas. O menino era Norman Bates. Em criança era muito magrinho. Nada mais restava, exceto o armário das roupas e as 2 vastas prateleiras a um canto. Fez rapidamente uma vistoria no armário. Tinha 2 ternos pendurados nos cabides, um par de calças usadas, manchadas de tinta. Todos os bolsos estavam vazios. 2 pares de sapatos e um par de chinelos no soalho. E era esse o inventário. Agora, as prateleiras. Aí, parou, intrigada, depois, perplexa, observou a composição incongruente da biblioteca de Bates. Novo modelo do universo, a extensão da consciência, o culto da bruxaria na Europa Ocidental, dimensão e ser. Nenhum era livro de criança, e estavam igualmente deslocados na casa do proprietário de um motel rural. Lila varejou as prateleiras. Psicologia de anormais, ocultismo, teosofia. Uma tradução de Labás, Justine. E bem ali, na bem de baixo, um sortimento indescritível de volumes sem títulos, mal encadernados. Puxou um ao acaso e o abriu. A figura que imediatamente lhe saltou à vista era quase patologicamente pornográfica. Repôs depressa o livro no lugar e se ergueu. Ao fazê-lo, o choque inicial de repugnância dissipou-se, dando lugar a uma segunda reação, mais violenta. Ali devia haver alguma coisa, devia haver. O que não pudera ler na cara gorda e obtusa de Norman Bates, agora se revelava eloquentemente em sua biblioteca. Franzindo o senho, voltou ao vestíbulo. A chuva caía forte no telhado e o trovão roncava quando abriu a terceira porta, almofadada. Por um momento estacou, fitando a penumbra, inalando um cheiro enjoativo, misto de mofo, perfume rançoso, e que mais? Apertou o botão do interruptor junto da porta, em seguida respirou com dificuldade. Não havia dúvida, aquele era o quarto da frente. O xerife tinha dito que Bates o conservara tal como era desde a morte da mãe. Mas Lila não estava preparada para essa realidade. Não estava preparada para penetrar fisicamente em outra época. E no entanto penetrou, voltando a um mundo anterior a seu nascimento. A decoração daquele quarto era antiquada já muitos anos antes da morte da mãe de Bates. Na sua opinião, era um quarto que não existia mais desde havia 50 anos, pertencia a um tempo de relógios de bronze dourado, figurinhas de Dresden, almofadinhas para alfinetes feitas de sachets perfumados, tapetes vermelhos, tapeçarias ornadas de borlas e camas coloniais, de 4 colunas, um quarto com cadeiras de balanço, penteadeiras com tampos de afrescos, gatos de porcelana, colchas bordadas à mão e cadeiras estofadas e encapadas. E ainda estava vivo.
Era isso que embebia em Lila aquela sensação de deslocamento no tempo e no espaço. No andar térreo, restos de um passado que a decadência devastara. No segundo andar, tudo abandono e sordícia. Este quarto, porém, era um composto consistente, coerente, uma entidade vitalmente funcional, completa em si mesma. Imaculadamente limpo, imaculadamente isento de poeira e perfeitamente ordenado. E todavia, pondo de parte o cheiro de bolor, não se tinha a impressão de estar num museu ou exposição, o quarto se diria vivo, como qualquer quarto onde se viveu por muito tempo. Mobiliado havia 50 anos, vago e intocado desde a morte da sua ocupante há 20 anos passados, ainda se diria que era o quarto de uma pessoa viva. Um quarto onde, ainda na véspera, uma mulher se sentara junto da janela e espiara para fora. Não há fantasmas, ponderou, carregando o sobrolho ao perceber que lhe fora necessário negar-lhes a existência. Entretanto, ali naquele quarto, podia sentir uma presença viva. Encaminhou-se para o armário. Vestidos e mantos ainda lá estavam pendurados em sequência ordenada, embora alguns vestidos se apresentassem escorridos e amafanhados, porque havia muito que ninguém os passava a ferro. Viam-se ali as saias curtas, usadas há um quarto de século, em cima da prateleira, velhos chapéus enfeitados, compridas echarpes, vários chales, desses que costumam usar as velhas do interior. No fundo, um nicho vazio, talvez destinado a guardar malas. E era tudo. Examinava agora a penteadeira, parou junto da cama. A colcha, bordada à mão, era linda. Palpou o tecido e recuou, num susto. A colcha estava firmemente enfiada nos pés e caía sem uma ruga de ambos os lados. Na cabeceira, porém, estava em desordem. Haviam-no enfiado, sim, sob o colchão, mas à pressa, sem nenhum capricho, de modo a entremostrar centímetros do travesseiro de casal, assim como se arranja uma cama quando se tem urgência. Arrancou a colcha, puxou as cobertas. Os lençóis, de um cinzento encardido, estavam pontilhados de manchinhas pardas, enquanto a própria cama, e o travesseiro, traziam a indistinta e todavia inequívoca depressão deixada pelo último ocupante. Podia delinear o contorno do corpo no lençol de baixo, e havia uma funda cavidade no centro do travesseiro, onde as manchinhas pardas se adensavam. Não há fantasmas, tornou a dizer consigo mesma. Aquele quarto era ocupado. Bates não dormia ali. Alguém estivera olhando para fora da janela. Mas alguém dormir ali, alguém estivera olhando para fora da janela. E se tivesse sido Mary, onde estaria ela agora? E Lila se lembrou. Que havia dito o xerife Chambers? Encontrara Bates no mato, atrás da casa, catando lenha. Lenha para a fornalha. Sim, era isso. A fornalha era no porão. Disparou escada abaixo. A porta da frente continuava aberta e o vento entrava gemendo. Estava aberta porque ela usará a chave mestra para abrir. E se estava com raiva desde que encontrara o brinco, isso era porque a raiva servia para lhe ocultar o medo. O medo do que acontecerá a Mary, do que sabia ter acontecido a Mary lá embaixo no porão. Era por Mary que sentia medo, não por ela própria. O homem a deixará a semana inteira no porão, talvez a tivesse torturado, talvez tivesse feito com ela o que vinha exibido naquele livro asqueroso, torturando-a até descobrir o que ela fizera com o dinheiro, e então... O porão. Era preciso descobrir o porão. Foi tateando pelo vestíbulo do térreo, entrou na cozinha. Achou o interruptor, levou um susto com o bichinho agachado à sua frente na prateleira, pronto a saltar. Mas era um esquilo empalhado, os olhos de botão despedindo um brilho idiota sob o reflexo da lâmpada do teto. A escada do porão estava à sua frente. Tateou a parede em busca de outro interruptor. A luz se acendeu embaixo, apenas um clarão enfraquecido na profundeza tenebrosa. O trovão roncava, contraponteando o castanholar de seus saltos. A lâmpada nua se balançava de um fio bem na frente da fornalha. Era uma fornalha grande, com uma porta de ferro, pesada. Lila parou e a olhava. Tremia, a si mesmo confessou, agora confessaria todo o resto. Que tolice ter vindo ali sozinha, ter feito o que fizera, fazer o que estava fazendo. Mas tinha que o fazer, por Mary. Tinha que abrir a porta da fornalha e ver o que sabia estar escondido dentro. Meu Deus, e se ainda houvesse fogo? E se? A porta estava fria. Não havia nenhum calor na fornalha, nenhum calor no interior escuro e vazio atrás da porta. Lila estacou, e ficou olhando, sem ao menos tentar usar o atiçador de fogo. E não havia cinzas, nem cheiro a queimado, nada, absolutamente. A menos que a tivessem limpado havia pouco, a fornalha não fora usada desde a primavera anterior. Olhou, em tomo, as antigas tinas de lavar roupa, a mesa e a cadeira por detrás, encostadas à parede. Garrafas em cima da mesa, ferramentas de carpinteiro, um sortimento de facas, de agulhas. Algumas facas eram esquisitamente recurvas, e muitas agulhas estavam ligadas a seringas. Atrás de tudo se erguia uma pilha de blocos de madeira, fio grosso e grandes fragmentos informes de uma substância branca que ela não pôde identificar. Um deles lembrava o molde de gesso que ela usará em criança, ao quebrar uma perna. Aproximou-se da mesa, e, perplexa, contemplava as facas. Um rumor. Pensou que era trovão, mas ouviu render em cima da sua cabeça. Alguém entrará na casa. Cruzava o vestíbulo na ponta dos pés. Sam. Teria ele vindo à sua procura? Então por que não a chamava pelo nome? E por que fechará a porta do porão? Ela pôde ouvir o estalido da fechadura e o rumor de passos se afastar para outra extremidade do vestíbulo. Devia estar subindo a escada para o segundo andar. E ela trancada no porão. E não via saída. Nem esconderijo. Todo o porão era visível para quem quer que descesse a escada. E não tardava que alguém descesse a escada. Agora percebia.
Se pudesse ficar escondido um instantinho, então quem a viesse procurar teria que descer todos os degraus até o porão, dando-lhe a oportunidade de correr escada acima. O melhor lugar seria o próprio vão da escada. Se ela se pudesse cobrir com algum trapos ou jornais velhos. Aí foi que deu com um grande cobertor de índio, rasgado e muito velho, pregado na parede. Puxou-o, e aquilo escapou dos pregos, a parede ficou à vista, e ficou à vista a porta. A porta. O cobertor a tapava completamente, mas devia haver um quarto por trás dela, o lugar ideal para alguém se esconder e ficar de tocaia. Não esperaria muito. Ouvia já rumor de passos se aproximando, no vestíbulo, na cozinha. Ela abriu a porta do depósito de frutas. Aí foi que gritou. Gritou ao ver a velha maciada, cabelos brancos, rosto enrugado e escuro, arreganhando os dentes para ela, num sorriso obsceno. Senhora Bates! Gritou Lila, arfando. Sim. Mas a voz não veio daquelas maxilas afundadas e coriáceas. Veio de um lugar por trás dela, do topo da escada do porão, onde o vulto estava postado. Lila se voltou para encarar a figura gorda, disforme e meio oculta no vestido justo que fora absurdamente puxado para encobrir o temo que havia por baixo. Olhava, esbugalhada, o chale em que se amortalhava a cara branca, rebocada de pintura, franzida num sorriso idiota, os lábios violentamente avermelhados a batom entreabertos numa careta convulsa, e eu sou Norma Bates. Cacarejou a voz estrídula. E em seguida a mão saiu para a frente, a mão que empunhava a faca, e os passos se amiudaram escada abaixo, e outros passos se precipitaram, e Lila tomou a gritar enquanto Sam surgiu e a faca subia. Sam agarrou e torceu a mão que a empunhava, torceu-a por detrás até que a faca rolou no chão. Lila fechou a boca, mas o grito continuava. Era o grito insano de uma mulher histérica e provinha da goela de Bates. Capítulo 15. Levou quase uma semana a retirada dos carros e dos corpos do pântano. A polícia rodoviária do distrito teve de empregar uma draga e guinchos, mas enfim a tarefa foi cumprida. O dinheiro foi encontrado no interior do compartimento de luvas. Engraçado, não tinha a menor mancha de barro, a menor mancha. Ao tempo em que davam por terminada a diligência no pântano, os assaltantes do banco foram capturados em Oklahoma. A notícia foi dada em menos de meia coluna no Weekly Herald, de Fire Valley. A primeira página foi quase toda dedicada ao caso Bates. A AP e a UP imediatamente se apoderaram dele, e muitas transmissões se fizeram na televisão. Alguns repórteres o compararam ao caso Jen, acontecido no norte alguns anos antes, e os ouvintes suavam a descrição daquela casa de horror, onde diziam, Norman Bates vinha há tempos assassinando os hóspedes. Reclamavam uma completa investigação em torno de todas as pessoas desaparecidas naquela área durante as 2 últimas décadas e insistiam na drenagem de todo o pântano a fim de averiguar se continha outros cadáveres. Naturalmente, não eram os repórteres que teriam de pagar as custas de tal projeto. O xerife Chambers concedeu inúmeras entrevistas, muitas das quais foram publicadas na íntegra, 2 com fotografias. Prometeu investigar completamente todos os aspectos do caso. O delegado distrital requereu julgamento rápido, a prévia eleitoral seria em outubro, e nada fez para contrariar os boatos escritos ou orais em circulação, que pintavam Norman Bates como réu de canibalismo, satanismo, incesto e necrofilia. Na verdade, nunca falará a Bates, que se achava temporariamente recolhido, para observação, no manicômio estadual. Tampouco os boateiros conheciam Norman Bates, mas isso não tinha a mínima importância. Muito antes de findar a semana, dir-se-ia que, virtualmente, toda a população de Fire Valley, para não falar de toda a região situada ao sul da cidade, estava íntima e pessoalmente vinculada a Norman Bates. Alguns tinham até frequentado a escola primária em companhia dele, e já naquele tempo o comportamento do menino era muito esquisito. Outros o haviam visto no motel e atestavam que ele lhes fora sempre suspeito. Havia ainda os que se lembravam da mãe dele de Joe Considine, e desconfiavam de alguma coisa quando aqueles 2 se suicidaram, mas naturalmente os horríveis acepipes de 20 anos atrás dir-se-iam embolorados em comparação com as revelações mais recentes. Fechou-se o motel, o que, de certo modo, foi uma pena, tantos eram os mórbidos xeretas de curiosidades que o procuravam. Facilmente se concebe que uma boa porcentagem deles queria se hospedar lá, e um ligeiro aumento das diárias teria compensado a perda de toalhas que indubitavelmente seriam surripiadas naquela ocasião de gala. Mas a polícia rodoviária estadual guardava o motel e a casa à sua retaguarda. Até Bob Summerfield ficou habilitado a noticiar um aumento de negócios na loja de ferragens. Todo mundo queria falar com Sam, mas ele foi passar uma parte da semana seguinte com Lila em Fort Worth, e daí deu um pulo até o manicômio estadual, onde 3 psiquiatras procediam a exames em Norman Bates. Alguns dias mais tarde, Sam pôde obter uma declaração definida do Dr. Nicholas Steiner, encarregado oficial da observação médica. Sam relatou a Lila o resultado dessa entrevista, quando ela chegou no fim da semana, de volta de Fort Worth. Para começar, foi reticente, ela porém exigiu todos os pormenores. Bem, é provável que nunca cheguemos a saber tudo quanto aconteceu, disse Sam. Quanto às razões, revelou o Dr. Steiner que em sua maior parte se tratava de conjecturas. Primeiro deram a Bates enormes doses de sedativo, mas mesmo quando ele saiu do torpor, foi difícil fazê-lo falar. Disse o Dr. Steiner que ele se aproximou de Bates, mais que qualquer outro médico, mas nos últimos dias andava muito confuso. Muitas coisas que explicou a respeito de fuga, fixação e trauma estão além da minha compreensão. Mas segundo o que ele pôde apurar, tudo teve início na infância, muito antes da morte da Sra. Bates. Ele e a mãe eram muito agarrados, e aparentemente ela o dominava. Se havia algo mais em suas relações, o Dr. Steiner não podia afirmar.
Supõe entretanto que Norman costumava se disfarçar de mulher secretamente. Isso, muito antes de perder a mãe. Era com efeito, um transvestido secreto. E você sabe o que quer dizer isso? Não sabe? Lila sacudiu a cabeça afirmativamente. Todavia, segundo a explicação do Dr. Steiner, isso significa mais uma porção de coisas. Os transvestidos não são necessariamente homossexuais, mas se identificam fortemente com as pessoas do outro sexo. De certo modo, Norman desejava ser como a mãe, da mesma forma que desejava que a mãe se tornasse em uma parte dele próprio. Sam acendeu um cigarro. Deixo de lado os dados sobre os seus tempos escolares e sua rejeição pelo exército. Mas foi depois disso, quando tinha quase 19 anos, que a mãe decidiu não o deixar tentar viver a própria vida. Talvez impedisse, de caso pensado, que Norman se tornasse adulto. Na realidade nunca saberemos até que ponto ela foi responsável pelo psicopata em que ele se tornou. Foi provavelmente nessa época que ele começou a se interessar por ocultismo e coisas semelhantes. Então Joe Considine entrou em cena. Steiner não conseguiu levar Norma a dizer muita coisa a respeito de Joe Considine, pois até hoje, passados mais de 20 anos, seu ódio é tão grande que ele não pode falar do homem sem sofrer um acesso de raiva. Mas o Dr. Steiner conversou com o xerife e desenterrou a história toda no noticiário dos jornais velhos, de modo a fazer uma ideia bastante aproximada do que realmente aconteceu. Considine tinha pouco mais de 40 anos quando conheceu a Sra. Bates, que tinha 39. Creio que ela não era de grandes atrativos. Magricela, prematuramente encanecida, quando o marido a abandonou, deixou para ela uns hectares em propriedades rurais. Estas lhe deram boa renda todos esses anos, e embora tivesse de pagar uma apreciável quantia ao casal que trabalhava a terra, mesmo assim estava bem de vida quando Considine começou a cortejá-la. Não devia ter sido muito fácil lhe fazer a corte. Soube que a Sra. Bates odiava os homens desde que o marido a abandonara com a criança, e, segundo o Dr. Steiner, essa foi uma das razões por que ela tratou Norman sempre como um menino. Mas eu falava de Considine, que afinal conseguiu convencê-la a se casar com ele. A ideia de Considine era vender as terras e construir um motel junto à Estrada Velha, o que então parecia excelente negócio. Parece que Norman não se opôs à ideia do motel. O plano se realizou sem o menor estorvo, e nos primeiros 3 meses, Norman e a mãe dirigiram juntos o motel. Foi então, e só então, que a mãe lhe contou que ela e Considine tensionavam casar-se. E isso o transtornou? Perguntou Lila. Sam esmagou o cigarro no cinzeiro. Foi um pretexto para ele virar o rosto, enquanto respondia, não foi exatamente isso, segundo descobriu o Dr. Steiner. Parece que a notícia lhe foi dada numa situação deveras embaraçosa, quando Norman pilhou sua mãe e Considine no quarto do segundo andar. Se o efeito foi imediato, ou se levou tempo para desencadear a reação, isso não sabemos. Sabe-se apenas o resultado. Norman envenenou a mãe e Considine com estricnina. Usou para isso veneno de rato, misturando-o ao café que lhe servia. Acho que ele esperou uma ocasião festiva, pois havia em cima da mesa um lauto jantar, e o café estava temperado com conhaque. De certo para disfarçar o gosto do veneno, o horrível. Balbuciou Lila estremecendo. Segundo ouvi dizer, foi mesmo horrível. O envenenamento pela estricnina produz convulsões, não porém inconsciência. As vítimas geralmente morrem por asfixia, quando se lhes enrijecem os músculos do tórax. Norman devia ter assistido a tudo. Foi difícil aguentar. Sam fez uma pausa, e prosseguiu, o Dr. Steiner acredita que a coisa aconteceu quando Norman estava escrevendo o bilhete do suicídio. Ele planejara esse bilhete, e era capaz de imitar perfeitamente a letra da mãe. Até chegou a apresentar uma razão, uma gravidez da Sra. Bates, e Considine impossibilitado de se casar com ela, pois já tinha mulher e filhos na costa ocidental, onde vivia com outro nome. Disse o Dr. Steiner que a própria linguagem do bilhete seria suficiente para despertar suspeitas. Mas ninguém suspeitou de coisa alguma, da mesma forma que ninguém suspeitou daquilo que realmente aconteceu a Norman depois que ele escreveu o bilhete e telefonou chamando o xerife. Na ocasião apenas se soube que teve um ataque de nervos, resultado do choque da excitação. O que nunca se soube, é que, ao escrever o bilhete, ele se transformará. Aparentemente, agora que tudo terminara, ele não podia suportar ter perdido a mãe. Queria-a de volta. Ao escrever o bilhete com a letra dela, bilhete dirigido a ele próprio, mudou literalmente de mentalidade. E Norman, ou uma parte dele, se transformou na mãe. Diz o Dr. Steiner que tais casos são mais frequentes do que pensamos, especialmente quando a personalidade já é instável, como a de Norman. E o sofrimento desencadeou o fenômeno. Teve uma reação tão grave que ninguém sequer se lembrou de duvidar do pacto suicida. Ambos, Considine e a mãe de Bates, estavam havia muito enterrados, quando Norman teve alta no hospital. E foi aí que ele a desenterrou. Admirou Lila, franzindo a testa. Parece que sim, no máximo dentro de alguns meses. Era taxidermista por passatempo e sabia embalsamar cadáveres. Não entendo. Se Norman pensava que ele próprio era mãe, e não é simples assim. Segundo o Dr. Steiner, Bates era agora uma personalidade múltipla, dotada pelo menos de 3 facetas. Havia Norman, o menino que precisava da mãe e odiava qualquer coisa ou qualquer pessoa que ficasse de permeio entre ele e ela. Depois havia Norma, a mãe, que não tinha licença de morrer. O terceiro aspecto pode-se chamar de normal, e esse correspondia ao Norman Bates adulto, que tinha de viver a rotina cotidiana e ocultar aos olhos do mundo a existência das outras personalidades. Claro, as 3 não eram entidades completamente distintas, e cada uma continha elementos da outra. O Dr. Steiner chama isso de trindade maldita. Mas o adulto Norman Bates se controlava suficientemente bem, a ponto de receber alta no hospital. Voltou a dirigir um motel, e foi aí que a tensão o acometeu.
O que mais lhe pesava, enquanto personalidade adulta, era o sentimento de culpa pelo assassínio da mãe. Conservar intocado o quarto dela não era suficiente. Queria igualmente conservá-la fisicamente, para que a ilusão da sua presença viva lhe suprimisse o sentimento de culpa. Aí foi que ele a trouxe de volta, na realidade tirando-a da cova e dando-lhe uma nova vida. Deitava-a na cama quando a noite descia, vestia-a e levava-a para baixo durante o dia. Naturalmente ocultava a estranhos tudo isso, e o fazia bem. Arbogast devia ter avistado o vulto da mãe na janela do segundo andar, mas provas não houve de que alguém a tivesse visto em todos esses anos. Então o horror não estava na casa, murmurou Lila. Estava na cabeça dele. Disse Steiner que essa relação é a mesma que há entre o ventríloco e seu boneco. A mamãe e o Norma menino deviam ter mantido longas conversas. E o Norma adulto provavelmente racionalizava a situação. Era capaz de se fingir normal, mas quem sabe o que na realidade ele percebia? Tinha interesse por ocultismo e metafísica. Provavelmente acreditava totalmente no espiritismo, assim como acreditava no poder de preservação da taxidermia. Não só isso, mas lhe era impossível rejeitar os outros aspectos da própria personalidade, sem ao mesmo tempo destruir a si mesmo. Vivia 3 vidas simultaneamente. E o interessante é que as ia vivendo muito bem, até que... Sam hesitou, mas Lila acabou a sentença que ele ia proferir. Até que Mary apareceu. Aí aconteceu alguma coisa e ele a matou. Foi a mãe que a matou, retificou Sam. Foi Norma que matou a sua irmã. Não há um jeito de apurar toda a verdade da situação, mas o Dr. Steiner tem a certeza que, ao surgir uma crise, Norma se transformava na personalidade principal. Aí Bates começava a beber e ela se impunha. Durante essas omissões, ele vestia a roupa da mãe. Depois a escondia, pois em sua opinião, ela era a verdadeira assassina e tinha de ser protegida. Então o Dr. Steiner está certo de que ele é louco, psicopata, é a palavra que usou. Sim, receio que sim. Vai aconselhar que recolham Bates ao manicômio estadual pelo resto da vida. Capítulo 16. O verdadeiro fim chegou aos poucos. Chegou na exígua cela gradeada, onde por tanto tempo as vozes murmuravam e se mesclavam, a voz do homem, a voz da mulher e a voz da criança. Vozes que explodiram quando engatilhadas para a ruptura, mas agora, miraculosamente, se haviam fundido, de modo que restou apenas uma voz. O que estava certo, pois na cela havia uma só pessoa. Sempre houvera uma só pessoa, uma única pessoa. E a pessoa o sabia. Sabia e estava satisfeita. Muito melhor assim, estar plenamente consciente do próprio eu, tal como era esse eu na realidade. Ser tranquilamente forte, tranquilamente confiante, tranquilamente segura. Podia olhar o passado como se este fosse um sonho mau, e, com efeito, fora isso mesmo, um sonho mau, povoado de alucinações. No sonho houvera um menino mau, um menino que matara a amada e tentará envenená-la. Em algum recanto do sonho havia o estrangulamento e o rumor sibilante e o crispar de mãos na garganta e os rostos que ficavam azuis. Em algum recanto do sonho havia o cemitério noturno, apacavando, o respirar arquejante e a tampa rachada do caixão, depois, o instante da descoberta, o instante de arregalar os olhos perante o conteúdo. Mas o conteúdo do caixão não estava verdadeiramente morto. Já não estava morto. Em vez disso, o menino mau morrera, e assim devia ser. Houve também um homem mau dentro do sonho mau, e este era igualmente assassino. Espiara pela fenda da parede e se embriagara, e lera livros obscenos e acreditara em toda espécie de bobagens. Pior que tudo porém, ele era responsável pela morte de 2 pessoas inocentes, uma jovem de belos seios e um homem que usava um chapéu Stetson cor de cinza. Naturalmente, ela sabia de tudo isso, razão porque era capaz de recordar todos os pormenores. Lá estivera na ocasião, observando. Mas só fez observar. O homem mau era o verdadeiro autor de ambos os assassínios, mas depois lhe quis atribuir ambos os crimes. Mamãe os matou. Foi isso que ele disse, mas era mentira. Como os poderia matar, quando apenas observava, quando nem ao menos podia se mexer, de vez que fingia ser uma figura empalhada, uma inofensiva figura empalhada, incapaz de fazer dano ou consentir que lhe fizessem, e cuja única função era existir para todo sempre. Ela sabia que ninguém acreditava no homem mau, e ele agora também estava morto. O homem mau e o menino mau, ambos estavam mortos, ou apenas faziam parte do sonho. E o sonho agora se dissipara para sempre. Somente ela ficará, pois somente ela era real ser a única, e saber que se é real, isso não é a gente ser normal? Mas, por via das dúvidas, talvez fosse melhor continuar a fingir que se era uma figura empalhada. Não se movimentar. Nunca se movimentar. Apenas permanecer sentada ali, no aposento exíguo, perpetuamente, para todo sempre. Se não se movesse, não seria castigada. Se ficasse ali sem se mover, todos saberiam que ela era normal, normal, normal. E ali ficou longo tempo sentada, até que uma mosca entrou zumbindo através das grades. Entrou e foi pousar diretamente em sua mão. Se quisesse, poderia matá-la. Não a matou, porém. Não a matou, e tinha a esperança de que a estivessem observando, pois isso vinha provar que espécie de pessoa ela era, incapaz de fazer mal a uma mosca. Fim.
Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!